Oi, sou eu, Frank Florida, da Fórmula Fluente. Neste vídeo, eu vou te explicar como estudar vocabulário para lembrá-lo para sempre, de um jeito que as palavras vão ser gravadas no seu cérebro de uma maneira inextinguível. É o método mais eficaz e é o que eu sempre uso. E além de explicá-lo, vou te mostrar exatamente como eu faço para decorar vocabulário e para chegar à fluência rapidamente. E para aplicar esse método, a gente vai aproveitar da alta tecnologia mais moderna, de papel e caneta. Então vamos lá. É o seguinte, se você estudar vocabulário do jeito intuitivo, da maneira que a maioria das pessoas fazem naturalmente, você provavelmente vai demorar muito tempo para aprender as 1000 palavras para conversar ou as 2000 para chegar à fluência. E esse é um dos motivos principais porque as pessoas demoram anos e anos para aprender um idioma. Mas, por outro lado, se você estudar com o método certo, decorar 10 vocábulos novos por dia, é muito fácil e você vai chegar aos 1000 palavras em 3 ou 4 meses. Ou estudar 20 palavras por dia e chegar aos 2000 palavras em 3 ou 4 meses. O maior erro que a maioria das pessoas fazem, e que eu também fiz quando eu comecei a estudar idiomas, é o que eu chamo do método esperança. Pegar uma lista de vocabulário e ficar olhando as palavras com um olhar muito firme, com muita força e intenção, e por muito tempo, e ter a esperança que tomara depois você vai se lembrar das palavras. Como você provavelmente percebeu, isso não funciona muito bem. A gente tem que realmente fazer o que os americanos chamam de drill, que literalmente significa furar as palavras na nossa mente. Segundo um estudo do Chet Holmes, a gente lembra de 20% do que a gente vê, de 30% do que a gente ouve, de 50% do que a gente vê e ouve, mas de 90% do que a gente faz. Por isso, o melhor método para estudar vocabulário, com certeza, vai ser alguma atividade, para você fazer alguma coisa com as palavras que você está querendo aprender, em vez de apenas ficar olhando, porque isso faz a diferença entre 20% e 90% de retenção. Então, agora eu vou te mostrar um dos meus 2 métodos favoritos para fazer isso. Você vai pegar um caderno novo para vocabulário e você vai desenhar uma linha bem no meio da primeira página. Ao lado esquerdo da página, você vai escrever as 10 palavras que você quer aprender hoje e no lado direito, você escreve as traduções dessas palavras em português. Então, vamos usar as seguintes palavras como exemplos: interessante, divertido, fácil. E ao lado esquerdo, vamos escrever as traduções. Para esse exemplo, vou escrever as palavras em inglês, porque muitos membros do nosso grupo querem aprender inglês, mas você pode usar qualquer outro idioma também. Interesting, fun, easy. Ok. Uma vez que você tem as 10 palavras nessa página, você vai cobrir o lado esquerdo, para você só ver as palavras em português. Eu não vou ter tempo neste vídeo para explicar por que isso é melhor do que o inverso, mas eu vou falar sobre isso num dos próximos e-mails. Agora pega uma segunda folha de papel para rascunhos e você pode usar essa folha para treinar as palavras novas. Por exemplo, você vê a primeira palavra interessante e você lembra que a tradução é interesting. Então você escreve interesting na folha de rascunhos. E agora vamos supor que você não se lembra da segunda palavra, divertido, ou que você errar a palavra. Nesse caso, você marca essa palavra com um ponto vermelho. E depois de terminar com todas as 10 palavras, você vai estudar essa lista de vocábulos de novo. Mas dessa vez, você vai só focar nas palavras que têm um pontinho vermelho. Desse jeito, você não perde tempo com palavras que você já sabe e você vai amassar muito mais rapidamente. E pouco a pouco, você vai eliminando todos os pontos vermelhos. E daqui a pouco você vai lembrar de todas as 10 palavras. Simples, né? Mais uma dica importante. Quando você escreve a palavra no idioma que você está querendo aprender, na folha de rascunhos, também fale a palavra.
Porque escrever e falar ao mesmo tempo é uma técnica de auto-hipnose. Isso quer dizer que a informação vai diretamente ao seu subconsciente e por isso ela vai ser lembrada muito melhor. E isso tem mais uma vantagem, porque quando você estuda vocabulário desse jeito, você está criando 4 raízes no seu cérebro, por assim dizer, para cada palavra. Uma com seus olhos, porque você está vendo a palavra. Uma com seu sistema nervoso, porque a sua mão está escrevendo e a sua fisiologia participa do processo. Uma com a sua língua, porque você está falando a palavra. E até uma quarta com seu ouvido, porque você também está ouvindo o que você está dizendo. Então, em vez de só ficar olhando a página e esperar que você vai lembrar do vocabulário depois, aquele método da esperança, né? Você está criando 4 raízes muito fortes no seu cérebro. E isso facilita muito lembrar de tudo depois. Tá bom. Então, como eu já falei, esse é um dos meus 2 jeitos preferidos para estudar vocabulário. E esse é o jeito que eu mais uso. Claro que hoje em dia tem vários produtos em DVD com multimídia e tudo isso. E essas técnicas podem funcionar também. Mas realmente o processo é muito mais simples do que isso. Então você não precisa gastar muito dinheiro. Se você tiver só papel e caneta, você pode estudar perfeitamente desse jeito. E eu sempre faço só isso. Então, como já falei no primeiro vídeo, o importante é executar imediatamente as ideias que você aprende na Fórmula Fluente. Então pega um caderno agora mesmo, sem demora, e desenha uma linha no meio da primeira página. E anota as primeiras 10 palavras que você quer estudar. Mas o importante é começar agora. Então é só isso para hoje. Depois vou mandar mais e-mails com mais dicas. E se você gostou desse vídeo, você pode recomendar esse curso grátis para os seus amigos também. Eles podem assinar o curso de e-mail e ver os vídeos na página www.formulafluente.com. Ok? E a gente se fala por e-mail. Tchau, tchau.